Pois bem, o livro do profeta Daniel fala de uma história muito interessante que começou séculos antes do profeta nascer. Vocês se lembram que Gênesis, no capítulo 12, registra a história do chamado do Abraão? Abraão tornou-se pai de Isaque, que era o filho da promessa. Isaque foi pai de Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos receberam nomes distintos e depois eles organizaram clãs, famílias, tribos. Daí veio a história, as 12 tribos de Israel. É porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então os 12 filhos de Jacó passaram a ser conhecidos como os 12 filhos de Israel. E Daniel é de uma das tribos. Ele é da tribo de Dan. E nós explicamos semana passada que o nome dele, Daniel, significa Deus é meu juiz. Pois bem, o povo de Deus no Antigo Testamento eram as 12 tribos. E elas estavam unidas por um período, pelo menos durante os reinados de Saul, Davi e Salomão. Durante esses 3 reinados, o povo de Israel, o povo de Deus, foi um povo unido em 12 tribos. Mas quando morre Salomão, acontece então a divisão no reino. Jeroboão tornou-se líder de 10 tribos, Roboão tornou-se líder de 2 tribos. Jeroboão, que era um dos soldados de Salomão, fincou sua capital em Samaria. E Roboão, que era filho de Salomão, continuou com a capital em Jerusalém, aonde governou Salomão, Davi e Saul. O reino do norte, ou Israel, é como ficou conhecido, ou como ficaram conhecidas, as 10 tribos que ficaram em Samaria. E o reino do sul ficou conhecido como Judá. Então, a partir da morte de Salomão, nós temos a divisão das tribos. A partir daí, 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. Capital, Samaria, capital, Jerusalém. Acontece que no ano 722 a.C., o Império Assírio dominava o mundo. E a Assíria derrotou as 10 tribos do norte e destruiu essas 10 tribos. Então, o povo de Deus, no Velho Testamento, sobrou apenas 2 tribos, que estavam em Jerusalém, conhecidos como o Reino do Sul ou o Reino de Judá, porque uma das 2 tribos era a tribo de Judá. Agora, estas 2 tribos que estavam ao sul, elas também um dia seriam levadas a cativeiro. E o cativeiro chegou nos dias do jovem Daniel, que é o livro que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil. Quando vamos então para esse livro, o contexto que nós estamos vivendo é 2 reis. Jeoaquim, o rei do povo de Deus, e Nabucodonosor, o rei de uma nação ímpia, Babilônia. Aparecida? Por favor, é só para entender um pouco melhor. Por que houve essa divisão? Das tribos? Quando Salomão faleceu, houve essa divisão, e por que a Síria destruiu a outra parte? Eu não tenho conhecimento. A história mundial ensina de que sempre as nações quiseram conquistar outras. Houve um momento que o Egito dominou o mundo. E você se lembra bem da história de Moisés e do Êxodo? Naquele momento o Egito é que dominava. Só que quando o poder passou do Egito, a próxima nação que se levantou foi a Assíria. E a Assíria, quando começou a conquistar o mundo, ela quis invadir todos os povos. E o povo de Samaria, onde habitavam as 10 tribos, foi um dos povos que eles também conquistaram. Por que as tribos se dividiram? Porque quando Salomão morre, o filho dele, o Roboão, começou então a governar. Mas
Em lugar de buscar conselho com as pessoas mais sábias do povo, ele foi até os jovens. E os jovens lhe aconselharam para aumentar os impostos e tornar a carga do cidadão mais pesada. Quando ele fez isso, muitos se rebelaram. Esses que se rebelaram buscaram um novo líder. E eles encontraram esse novo líder em Jeroboão. Então você tem agora a divisão das tribos. Foi por isso que elas se dividiram.